Bom dia, galerinha! Hoje nós vamos estudar língua portuguesa. Então, na última aulinha, a tia Rose entrou lá no capítulo 13. A tia Rose ensinou um pouquinho para vocês o que era um poema, né? Explicou o que eram as estrofes, que eram aqueles pedacinhos que você lê e pula como se fosse uma linha. E os versos são as linhas do poema. Então, aqui está falando sobre a declamação de um poema. E aqui está perguntando se você já teve a oportunidade de declamar um poema para um colega. Então, conversa um pouco sobre esse assunto, essa experiência, né? Agora, a declamação vai ter outro objetivo. Você vai produzir um vídeo, então, para isso, você precisa seguir as instruções abaixo. Antes, você vai ler a explicação do poeta Sérgio Caparelli sobre o que é declamação de um poema. O que é declamar um poema? Então, alguns poemas, galerinha, são para declamar, né? Dizer em voz alta. Mas, como dizer em voz alta? É simples. Cada um encontra uma coisa diferente no poema. Alguém, por exemplo, acha um poema triste e o diz com tristeza em voz ou em expressão do rosto. Outro encontra alegria e declama alegremente, mas pode brincar com o que você lê. Trazer alegria para um poema triste ou tristeza para um poema alegre. Levante os caminhos improvisíveis. Então, aqui está pedindo para você criar um poema, para você declamar, né? Então, lá na página 71, no número 1, está assim. Para se preparar para a atividade, você vai ler o poema abaixo. Então, o título desse poema é Os Dentes do Jacaré. Então, você vai ler esse poemazinho sobre os dentes do jacaré. Depois você vai conversar aí com o seu responsável sobre esse poema que você acabou de ler, galerinha. E você vai tentar esclarecer partes ou palavras que você tenha compreendido muito bem. Então, você vai ler e depois você vai explicar como se você fosse um professor, entendido? Depois você vai fazer, agora você vai fazer e vai propor Sérgio Caparelli. Brinque com o poema escolhendo uma das opções abaixo. Siga as instruções do professor para declamar o poema. Então, você vai ler o poema de forma triste, fazendo expressão triste. Então, você vai ler ele, ó, jururu. Depois, você vai ler o poema de forma alegre, dando gargalhadas. Então, você vai fazer sempre o seu responsável. Depois você vai ler o poema como se você estivesse lendo uma história de terror. Então vai ser muito divertido. Você vai ler esse poema de 3 formas diferentes. E sabe o que é legal? Você vai treinar a sua leitura e você vai se divertir. Depois, galerinha, vamos lá para a página 72, onde diz assim: você escreve poema visual? Então, aqui está pedindo para você planejar o texto, galera. Para começar, converse com a turma sobre as perguntas abaixo. Então, você vai conversar com o seu responsável. Você se lembra do poema Jacaré Letrado? Aquele que a tia Rose leu lá na última aulinha? Se a turma fizesse um zoológico letrado, qual animal você escolheria para produzir um poema visual sobre ele? Então, lembra aquele jacaré letrado? Era um desenho de um jacaré e com várias letrinhas, tipo jacaré, 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 jacaré. Só você voltar lá que você vai rever. Então, para você saber mais sobre o texto que você vai escrever, você vai ler a tabela abaixo. Então, o que eu vou escrever é um poema visual, né? Tipo do jacaré letrado. Sobre o quê? Um animal preferido. Você vai escolher o seu animal preferido. Para quê? Divertir os leitores. E para quem? Sua comunidade escolar, como se você estivesse escrevendo para a sua comunidade escolar. E como será a produção? Individual, cada um fazendo o seu. Então, vamos lá. O tema do seu poema será seu animal preferido. Então, aí você vai escrever o nome do seu animal preferido. Se é cachorro, você vai escrever cachorro. E o seu poema visual, você vai fazer o desenho de um cachorro e ali dentro você vai escrever o seu poema. Lembra da florzinha? Bem me quer, mal me quer. Isso que é um poema visual, só para você relembrar. Depois vamos lá para a página 73, galerinha. Hoje nós vamos fazer até a página 74. O que
você falaria sobre o seu animal preferido em um poema? Então, o que você ia escrever sobre ele? Escreva nos espaços... Desculpa, turminha. Escreva nos espaços abaixo 6 palavras que você usaria para falar sobre esse animal. Então, você pode dar adjetivos para ele, qualidade. Você já aprendeu o que é um adjetivo, que é a qualidade do substantivo. Se você já escreveu o nome do seu animal, é um substantivo comum, o nome dele, cachorro, não o nome assim, Rose, Arthur, não o seu nome que seu pai e sua mãe registrou, que é um substantivo próprio. Eu tô falando o nome do seu animalzinho, se é gato, se é cachorro, se é periquito, se é papagaio, é um substantivo comum. Então, você pode dar adjetivos para ele, qualidade. Escrevendo texto, é hora de escrever o seu poema. Na página seguinte, você vai seguir as instruções e escrever o seu poema sobre o seu animal favorito. Então, use as palavras que você escreveu lá em cima, dando as qualidades para ela, lá nessa mesma página acima, tá? Então, veja o exemplo, o formato aqui de uma nuvem, e ele escreveu um poema assim, né? A nuvem fica lá no céu, branca como um algodão. Então, isso que é um poema letrado. Você vai escolher o seu animal, e aqui dentro, galerinha, você vai desenhar o seu animal em forma de um poema. Olha que legal! Então, primeiro aqui, passo a passo, está pedindo para você fazer o desenho do seu animal, tá? Em seguida, você vai escrever no contorno ou dentro do desenho as palavras que você usou lá na atividade anterior, tá? As qualidades que você deu para o seu animal. Se você botou gato, bonito, cheiroso, amigo, carinhoso, então você vai fazer o seu poema letrado dessa forma como o seu gatinho, tá bom? Por fim, você vai escrever o título do seu poema. Então, aqui em cima você vai escrever o título do seu poema. E aqui você vai desenhar o seu poema letrado, galerinha. Que na última aula a tia Rosa já havia falado isso para você. Então, nós vamos dar uma paradinha por aqui. E nós vamos lá para o nosso caderninho. Deixa a tia Rosa pegar aqui só um minutinho, ó. Sua atividade suplementar, ó, de língua portuguesa. Que a tia Rosa está sempre fazendo atividadezinhas aqui com você. Então, galerinha, vocês vão abrir lá na atividade 17, tá bom? Lá na atividade 17, você vai fazer atividadinhas de ordem alfabética, de vogais, de consoante, tá? É só para você revisar mesmo. Então, aqui você vai fazer, ó, atividade 17, você vai fazer a página 59... a página 60, que também fala só sobre ordem alfabética, ó. O que é vogal, o que é consoante. É mais um reforçozinho, tá, galerinha? Bem facinho. E depois, a página 60, você vai parar na página 60 de atividade suplementar. Tá bom, galerinha? Ó, um grande beijo no coraçãozinho de vocês e até a próxima aula.